Você puxou uma série de assuntos aí que fica coçando a mão aqui para poder liberar o microfone para falar, viu? Mas eu vou pegar um ganchinho, se der tempo falamos mais, senão eu deixo para a próxima vez. Mas o que eu queria mencionar é que você trouxe aí um gatilho importantíssimo quando você fala de hospital-escola, que é justamente a teoria de Ramatiz, que o planeta, hoje, nesse atual momento evolutivo, ele ainda é hospital-escola penitenciária. Então, nós estamos percebendo que está havendo uma reencarnação em massa de espíritos que possuem um padrão moral um pouquinho mais abaixo do que nós estávamos acostumados a perceber ao longo da história, porque precisamos reconhecer que os séculos passados, os milênios passados, a humanidade foi brindada por indivíduos que tinham uma ascensão espiritual fora do comum. Apenas um exemplo para citar, fora do aspecto espiritual, o próprio Leonardo da Vinci, ele reencarnou 500 anos fora do tempo dele, porque ele desenvolveu e pensou coisas que hoje estão sendo postas em práticas, a exemplo do paraquedas, do helicóptero e tudo mais, do tanque de guerra que ele havia projetado e tudo mais. Mas eu não consigo imaginar o que acontece na cabeça de um sujeito que tem um processo de desenvolvimento evolutivo muito além da época em que colocam ele lá. Deve ser uma tortura, deve ser uma coisa muito difícil. Mas, enfim, voltando a essa questão, quando se fala em penitenciária, nós temos aquela tendência de associar, quando o Ramatiz fala hospital escola penitenciária, nós temos a tendência de associar penitenciária aos indivíduos que estão lá presos, né, no sistema prisional, e não se trata disso. Se trata daquelas pessoas, e portanto todos nós, que nós estamos na mesma condição, e quando se fala em evolução, é importante pontuar que, assim, é lógico que alguns aparentam ter uma evolução maior do que outros, isso é natural, mas num contexto geral, todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo. Existem alguns que parecem ser mais evoluídos, mas eles só aparentam ser mais. É só uma aparência, uma vestimenta, uma condição social que os coloca e nos faz pensar, poxa, mas ele tem uma grande evolução. E quando nós vamos ver, era só aparência. Lá no íntimo dele, ele nem era, ele era uma farsa. E nós todos temos aí as nossas máscaras, as nossas vergonhas, né? Todos nós precisamos esconder alguma coisa dos outros por uma questão normal, natural. Temos aí as nossas couraças emocionais, faz parte do nosso momento. Mas retornando àquela questão, Dalton e Marcos, quando se fala, então, em penitenciária, nós falamos a todos aqueles indivíduos que ainda estão apegados a certas coisas. Eu tenho um apego a alguma coisa, eu tenho uma mania, eu tenho muitas manias, eu tenho vários defeitinhos que são difíceis de serem trabalhados, e eu acredito que eu vou levar para o resto da minha existência esses defeitos, mesmo olhando para eles todos os dias. Sempre escapa uma palavrinha, um dizer, um pensamento, um julgamento que eu falo, opa, escapou. Espera, na próxima eu vou tentar segurar ele. Então, quando se fala em penitenciária, nós falamos a esse tipo de coisa, porque nós estamos ainda aprisionados a determinados hábitos que, de acordo com os ensinamentos desses grandes mestres que chegaram aqui, um dos últimos foi o próprio Cristo Jesus, nós já deveríamos ter aplicado o Evangelho, os ensinamentos dele e feito dado o nosso salto aí, né, evolutivo. Mas nós não conseguimos aplicar mesmo tendo ainda, duvido que alguém não tenha uma Bíblia, eu duvido que uma pessoa não tenha um bom livro para fazer uma leitura que ensine alguma coisa, todo mundo tem, e quem não tem, tem um familiar mais velho, mais experiente, mais sábio, que fala, ô meu filho, deixa disso, ô minha filha, para com isso, muda essa situação. Nós não seguimos porque, não é porque não queremos, é porque não conseguimos ainda. Isso está escapando pelos dedos, por entre os dedos, o tempo inteiro nós estamos nesse processo. Então, dando esse salto evolutivo, e aí nos últimos tempos, isso é uma observação do próprio Ramatiz, que nos últimos tempos houve uma reencarnação em massa de espíritos recém-chegados de determinadas regiões umbralinas, e não há nada de errado de ter morado nos umbrais, porque nós moramos nos umbrais, né? A nossa região aqui evolutiva, ela está dentro dos umbrais, então nós somos moradores, não há nada de errado, mas o que eu quero dizer é que esses indivíduos que chegam para cá, é natural que eles venham com os comportamentos, né? Com a má educação que eles mantinham lá, é natural que eles transponham aquele comportamento para aqui na matéria.
manifestam talvez um pouco menos, talvez alguns um pouco mais. Então é muito natural que, por exemplo, quando você entrega uma situação para determinadas pessoas, para a população que seja, é natural que haja uma depredação, porque falta educação, e eu não estou falando da educação essa que a família dá, e não estou falando da educação essa que se adquire na escola, eu estou falando da educação do ser, do espírito, aquilo que ela traz. Então você falou uma coisa que assim, eu adoro, essas palavras aí, Dalton, aquele senso de ecologismo. O que é o senso de ecologismo? Não é eu sair plantando árvores e preservar a natureza, é eu preservar tudo, manter, cuidar, olhar para a obra que alguém fez e pensar, poxa, o esforço que essa pessoa fez, eu vou tomar cuidado. Alguém me empresta um livro, eu tenho alguns que não me devolvem livros quando eu empresto, mas alguém me empresta um livro, ó, eu tomo todo cuidado, eu tenho assim, ó, todo cuidado, porque isso aqui são horas, são as melhores energias que o tio Dalton colocou aqui nesse livro, e eu tenho que ter cuidado disso, porque é uma extensão do ser dele. E eu tenho todo cuidado, todo zelo, deixo guardadinho, eu tenho paixão por livros, então para mim é mais fácil fazer isso. Mas o aspecto que eu quero dizer é que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com relação àquilo que os outros fizeram, para que as outras gerações tomem como exemplo de cuidar um pouco mais das coisas que nós estamos fazendo. Por quê? Porque hoje nós vivemos essa transformação planetária, nós precisamos, é dito hoje, que nós vivemos na era do mentalismo. Eu tenho dúvidas sobre isso. Nós estamos numa época em que nós estamos lavando a roupa suja do nosso emocional. Nós estamos numa época em que nós estamos, com o perdão da palavra, vomitando as nossas verdades, gritando aos quatro ventos, porque nós não aguentamos mais, e tem um aspecto que eu não vejo hoje na atualidade, um aspecto que incendeie mais, e vamos com cuidado para não tocar fogo no parquinho, não vejo um assunto que incendeie mais do que política. Tempos atrás era o futebol, que incendiava, as torcidas brigavam, elas se apedrejavam, se matavam entre si, os torcedores, porque são mais fervorosos, aquilo mexe com o emocional, mexe com o visceral, mexe com as entranhas do indivíduo. E hoje o aspecto da política, como todo mundo está mais informado, eu acho interessante esse ponto, nesse sentido, Dalton, eu tenho um elogio, uma crítica para fazer ao Dr. Google. Porque, primeiro, as pessoas começaram a se perguntar mais, olha, vai lá no Google, dá uma pesquisada, dá uma lida, mas não lê só uma coisa de um lado, lê uma outra coisa do outro lado. Lê também uma notícia, uma matéria que você eventualmente não gosta de quem escreveu, não gosta não porque odeia a pessoa, mas porque não simpatiza, não sintoniza lá com as informações que a pessoa está gerando. Mas dá uma lida para que você tenha um parâmetro mais equalizado, mais equilibrado em relação a essas coisas todas, antes de você apontar a metralhadora e sair disparando por aí. Mas não tem jeito, porque nós estamos tão necessitados de alguém que nos ouça, nós estamos tão carentes de transmutar esse emocional que está tão deteriorado, e se nós estamos vomitando isso, é porque o nosso ser, não o nosso corpo físico, o nosso espírito está dizendo, são toxinas espirituais, são toxinas vibracionais e energéticas que você precisa se livrar, porque isso vai se converter naquela doença lá que nós tínhamos antigamente. O vozinho lá, ele teve um câncer agressivo, não tinha boca para nada, era muito querido e tudo mais. Claro, não tinha boca para nada, engolia tudo, ouvia as coisas que não gostava e dizia amém para tudo, dizia tá tudo certo, até que se intoxicou de tal forma que o corpo não aguentou. Então nós estamos hoje numa fase importantíssima de transmutar esse emocional, e daí o fato de que esses 8 bilhões, 10 bilhões, eu tenho dúvidas sobre isso, até não vi a estatística, mas vamos considerar dessa forma, Dalton. Esses 8 bilhões de seres humanos que estão hoje aqui precisamos de terapia, precisamos de autoconhecimento, nós precisamos estabelecer uma nova medicina, e essa medicina, Marcos, ela não vai dar saltos, porque evolução não dá saltos, autoconhecimento não dá saltos, e como nós vivemos numa sociedade dita como sociedade líquida, de amores líquidos, de negócios líquidos, de relações líquidas, ou seja, que são descartáveis, muito rápidas e descartáveis,
Nós não estamos conseguindo, e isso é uma coisa que me angustia, porque me causa o temor de que em algum momento nós, enquanto indivíduos que estamos aqui para nos aprimorarmos, para nos desenvolvermos enquanto seres imortais, venhamos a fracassar, porque nós somos muito imediatistas, nós queremos o imediato. Eu quero me preparar, eu quero me tornar avatar em 5 passos. 5 milênios, não mais, 10 milênios, não mais. Eu quero 10 passos, 10 regrinhas básicas aí para se tornar avatar. Está aqui o meu livro, custa módicos tantos reais. Compre e siga a risca que você se torna um avatar. Nós estamos vendo muito isso, e eu chamo isso, não fui eu que inventei isso, eu ouvi esse termo, de torpeza bilateral, que surge a pessoa com vontade de enganar com a pessoa que tem vontade de ser enganada. Aquela coisa que Kardec dizia que somente lobos caem em armadilhas para lobos. Por quê? Porque você tem uma pessoa querendo muito aquela conquista sem mérito, sem esforço para tal, é lógico que vai aparecer o indivíduo que vai vigarizar aquilo. Ele vai dizer que eu chamo isso de autocorrupção consciencial. Olha, melhorou o termo, né? É muito melhor. Mas assim, para fechar aqui, para passar a palavra para os colegas também, um outro aspecto que eu gostaria de comentar em relação a isso tudo é que eu, por exemplo, então agora vamos à crítica do Dr. Google, né? Porque o elogio eu já fiz, que as pessoas elas estão tendo a oportunidade de se informar, que está ali o Google. Busca, ele vai acessar várias coisas, bancos de artigos, livros em PDF hoje em dia, né, Dalton? Eu, como autor, é um problema lidar com isso todos os dias, mas está aí. Né? Essa coisa do faça você mesmo fez com que as pessoas se impulsionassem, inclusive, a universalizar o conhecimento. Mas o que eu quero dizer para o outro aspecto é que as pessoas elas acabaram se tornando, as pessoas, nós, né? Eu sou uma pessoa também, nós acabamos nos tornando os sabichões, aqueles que sabem tudo. Então, antes de ir ao mecânico, como o Dalton disse, eu vou na internet e dou uma pesquisadinha, ver se o meu carro está fazendo um barulhinho ali, eu já mais ou menos sei, já chego para o mecânico e já digo para ele, ó, é isso aqui. E se o mecânico diz, claro que tem aqueles lá que vigarizam também o seu negócio, mas se o mecânico diz, não é isso aqui, é tal coisa que está acontecendo, eu vou olhar para ele de uma outra forma e vou dizer, esse cara está querendo me enganar, porque eu fui no Google e vi. Isso acontece com os advogados que ficam com uma raiva tremenda, porque às vezes os seus clientes, antes de procurarem, não, porque eu vi aqui no Google, está dizendo que tal coisa lá, uma coisa do direito do consumidor, eu vi que tem uma situação tal e vai dar isso aqui, o juiz decidiu isso aqui. E às vezes, cada caso, tem que analisar o caso em si, o caso concreto, como se diz, a decisão pode ser outra, pode ser o caso idêntico, mas a decisão pode ser outra. Então, as pessoas, elas têm se limitado, elas têm, em vez de sair para fora da caixa, em vez de sair, porque essa é a oportunidade para pensar fora da caixinha, para sair da Matrix, não é? Elas estão entrando porque é confortável, porque elas delimitam o espaço dela e ali elas se sentem confortáveis, se sentem abrigadas como se estivessem lá dentro do ventre da mãe delas. Aqui eu tenho toda a proteção. Então, por isso é que eu vejo que muitas pessoas aceitam essa limitação, porque não pensar além daquilo elimina todos os riscos que elas poderiam ter nesse mundo assustador que é o mundo do autoconhecimento e da evolução.